Fala galera, aqui é a Júlia e agora a gente vai corrigir a questão 58 do Enem 2008. Vamos lá? A velha Totonha, de quando em vez, batia no engenho, e era um acontecimento para a meninada. Que talento ela possuía para contar as suas histórias, com um jeito admirável de falar em nome de todos os personagens, sem nenhum dente na boca e com uma voz que dava todos os tons às palavras. Havia sempre rei e rainha nos seus contos, e forca e adivinhações. E muito da vida, com as suas maldades e as suas grandezas, a gente encontrava naqueles heróis e naqueles intrigantes, que eram sempre castigados com mortes horríveis. O que fazia a velha Totonha mais curiosa era a cor local que ela punha nos seus descritivos. Quando ela queria pintar um reino, e era como se estivesse falando de um engenho fabuloso. Os rios e florestas, por onde andavam os seus personagens, se pareciam muito com a Paraíba e a Mata do Rolo. O seu Barba Azul era um senhor de engenho de Pernambuco. Beleza? Então, galera, um texto do José Slim do Rego, menino do engenho, certo? Falando a respeito de uma personagem chamada Totonha, né? Vamos para a pergunta e a gente já volta para o texto. Na construção da personagem velha Totonha, é possível identificar traços que revelam marcas do processo de colonização e civilização do país. Considerando o texto acima, infere-se que a velha Totonha. Então, sobre a velha Totonha, quem é a velha Totonha? Né? De vez em quando ela ia lá no engenho, né? E ela vinha para contar histórias, beleza? Tinha um jeito ótimo de contar histórias, as crianças adoravam. Suas histórias sempre tinham rei e rainha nos seus contos, né? E muito da própria vida, né? Maldades, grandezas, heróis, vilões, sempre castigados com mortes horríveis, certo? Quando ela falava, né? Quando ela ia falar de um reino, parecia que ela estava falando de um engenho. Ela falava de rios, ela falava de florestas, né? E que se pareciam muito com a Paraíba, por exemplo, né? Então ela mesclava as ideias de reis e rainhas, que é uma coisa bem da Europa mesmo, bem antiga, certo? Com os engenhos, tudo bem? O seu Barba Azul, que é um personagem de contos de fadas, para ela era tipo um senhor de engenho de Pernambuco, tudo bem? Então, é mais ou menos isso que está falando no texto, né? Sobre a velha Tutônia. Vamos para as alternativas, aí a gente vai voltando para o texto. Letra A. Então, a velha Tutônia tira o seu sustento da produção da literatura, apesar de suas condições de vida e de trabalho, que denotam que ela enfrenta situação econômica muito adversa. Galera, ela produz literatura, ela produz livros, e ela tira seu sustento disso? Não, certo? Então, ela é uma ótima contadora de histórias, a velha Totonha, mas ela não produz, ela conta histórias, tudo bem? Então, ela não produz literatura. Então, letra A, incorreta. Letra B. Compõe em suas histórias narrativas épicas e realistas da história do país colonizado, livre das influências e de temas modelos não representativos da realidade nacional. Quando ela fala modelos não representativos da realidade nacional, galera, quando ela fala em rei e rainha, isso é um modelo do Brasil? Pode ser um modelo de Portugal, mas histórias de reis, rainhas, princesas são histórias que remetem muito mais à Europa, tudo bem? Então, esses são modelos que não representam a realidade nacional. Então, na alternativa, ele está dizendo que a velha Totonha, nas suas histórias, era ela livre dessas ideias de reis, rainhas e princesas, beleza? O que não é verdade. Afinal, havia sempre rei e rainha nos seus contos, beleza? Então, não eram realistas, percebe? Ela fazia uma misturada, beleza? Então, letra B, incorreta. Letra C. Retrata, na constituição dos espaços dos contos, a civilização urbana europeia, em concomitância com a representação literária de engenhos, rios e florestas do Brasil. Qual é o maior erro da alternativa? Quando ela fala de civilização urbana, beleza? Ela fala de civilização urbana europeia? Não. Quer dizer, ela fala de um reino, como se falasse de um engenho, né? Rios, florestas.
Isso não é exatamente uma argumentação urbana, beleza? Então, letra C, incorreta. Letra D. Aproxima-se ao incluir elementos fabulosos nos contos do próprio romancista, o qual pretende retratar a realidade brasileira de forma tão grandiosa quanto a europeia. Galera, quando você vai falar de o autor que está falando sobre a velha Totonha, ele está falando de uma maneira fabulosa? Não, ele não está incluindo elementos fabulosos. Percebe? Quem está incluindo esses elementos é a velha Totonha. Ele está falando da senhora que conta as histórias e que, sim, inclui elementos fabulosos. Não é o autor José Lins do Rego que faz isso. Percebe? Então, letra D, incorreta. Por exclusão, a gente fica com a letra E. Imprime marcas da realidade local às suas narrativas, que tem como modelo e origem as fontes da literatura e da cultura europeia universalizada. Certo? Então, assim, ela mistura a realidade local com o modelo, digamos, europeu. Certo? Então, ao mesmo tempo que ela fala de reis e rainhas, ela fala de senhores de engenho, ela fala de rios, florestas. Então, ela mistura a localidade com a cultura europeia. Beleza? Então, a letra E, correta. Certo? Galera, esta questão é basicamente interpretação de texto. Tudo bem? É bom você conhecer como é a estrutura, digamos, do Brasil na época dos engenhos? Sim, mas a alternativa correta, ela não está falando exatamente disso. Tudo bem? Ela está pedindo para interpretar. Beleza? Então, basicamente, interpretar bem o texto e se focar na questão. Beleza, galera? Então, bons estudos e até mais!